estou bem e pronta para mais uma aula. Nós somos a sala primários e esse trimestre nós estamos aprendendo o livro do começo. O livro do início de todas as coisas, que é Gênesis. Então nós estamos estudando e lendo o livro de Gênesis, que é o começo. Hoje, aula 4, a primeira ordem. Então, no início, Deus dá uma ordem e é sobre essa ordem que nós vamos estudar hoje. E eu trouxe também aqui um galinho da minha árvore de acerola, para vocês verem, olha só. Ela já está com bastante frutos, alguns ainda verdinhos, né? Outros já maduros. E é muito bom a gente poder pegar frutos direto da árvore, ter uma árvore em casa. E o homem e a mulher, o primeiro casal que nós aprendemos na lição passada, eles tinham um lindo jardim. E nesse jardim, tinha um monte de árvores com frutas. E é sobre isso a nossa aula de hoje, então não perca. Vamos lá? A leitura bíblica está em Gênesis, no capítulo 2, do verso 15 ao 17. Vamos ler e depois o capítulo 3, do 1 ao 6. Pegue aí a sua Bíblia, o primeiro livro. Gênesis, o capítulo 2, do 15 ao 17. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos para o capítulo 3, o verso 1 ao 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, essa é a história da primeira ordem. Qual foi a primeira ordem? Você conseguiu perceber qual foi a ordem? Deus tinha ordenado que eles poderiam, dentro desse lindo jardim que eles estavam, o jardim do Éden, o casal poderia comer de todas as árvores. Então, tinha muitos tipos e eles poderiam comer de todos os tipos, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não era nem para tocar, não era para comer nem tocar. Então essa era a ordem: pode comer de tudo, todos os frutos, mas do conhecimento do bem e do mal, não. A serpente, que era a mais astuta de todos os animais, ela foi falar com a mulher: Olha, como é que é mesmo? O que Deus falou para vocês? Vocês não podem comer nada, nenhuma fruta? E ela: Não, nós podemos comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer, nós vamos morrer. Ela disse: Não, com certeza vocês não vão morrer, porque essa árvore vai dar o conhecimento para vocês vão ficar igual a Deus. E a mulher olhou, achou que era saborosa aquele fruto, pensou ser bom, era bonita, e ela não resistiu. Foi lá,
comeu daquele fruto e ainda ela leva o fruto até Adão e ele também come. O casal Adão e Eva, que tinham ganho um jardim lindo, um lugar lindo para viver, infelizmente deram ouvidos à voz da serpente. Eles sabiam que havia uma ordem, que não poderia comer, mas eles começam a ouvir outras vozes e desobedecem. Nós precisamos estar atentos. Tá vendo aquele rapazinho ali? Ele está dando ouvidos para o amigo dele. Existem pessoas que talvez não sejam tão nossos amigos, talvez não sejam nossos amigos, e estão falando coisas para a gente fazer que vão desobedecer a Deus. E para a gente ficar livre dessas vozes, dessas vozes que falam que a gente deve desobedecer, o que a gente precisa fazer? Jesus nos dá um super conselho, uma super dica, que é a memória em ação dessa semana. Em Mateus, o capítulo 26 e o verso 31, nos ensina: vigiem e orem, para que não sejam tentados. Nós precisamos estar atentos, vigiando, os olhos bem abertos, atento às coisas que nos levam a desobedecer. O que será que pode nos levar a desobedecer? Será que tem alguém, alguma pessoa que nos chama para fazer algo errado? Nós precisamos estar atentos e estar em oração. Quando a gente ora, nós falamos com Jesus, nós contamos as nossas dificuldades. E assim Jesus vai nos ajudar e vai nos dar força para vencer a nossa tentação. O que é uma tentação, então? É quando a gente vê alguma coisa e dá muita vontade de fazer, mas a gente sabe que não pode, é uma tentação. E Jesus, ele quer nos livrar dessas tentações. Para isso, nós precisamos contar para ele, ter um relacionamento. E oração é conversar com Deus. Se você é amigo de alguém, você conversa com essa pessoa. Se nós queremos ser amigos de Jesus, nós precisamos conversar com ele. Como que eu converso com Jesus? Eu oro. Então, orando, contando para Jesus as nossas dificuldades, ele vai nos livrar das tentações. Assim como Adão e Eva passaram por dificuldades, momentos que eles tinham vontade de fazer algo que era errado, nós também podemos passar por isso. Situações que a gente vai ter vontade de fazer algo errado, mas nós precisamos ter essa força em Jesus de vencer as tentações, de resistir. Olha, eu não posso, não vou fazer. E deixar. E isso é vencer a tentação. Mas precisamos estar atentos, vigiando e falando com Jesus. Ou seja, nós vamos estar orando. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, agradecer a Jesus por essa aula e pedir que ele nos ajude a nos livrar das nossas tentações. Aquilo que a gente tem vontade de fazer, mas nós não podemos. É aquilo que a gente tem vontade de fazer, mas é desobediência. Então nós não podemos fazer. E Jesus vai nos ajudar, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, por nos ensinar sobre a primeira ordem que foi dada. Nos ajude para que possamos ter forças para vencer as tentações. Que o diabo, o nosso inimigo, não nos engane, usando pessoas para falar coisas erradas, de desobediência a nós, que possamos estar firmes, vigiando e orando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus. Lembrem-se que nós precisamos vigiar e orar, falar com Jesus, para nos livrar dessas tentações e que possamos obedecer em tudo a palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau!